Bom dia, Rui Albuquerque. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite para esta nossa conversa, que tenho certeza que vai ser muito interessante. Rui, eu estava aqui a pensar, eu sou um liberal tardio, como acho que são muitos em Portugal, ou seja, isto porque eu se bem me lembro, acho que um dos principais livros que mais me influenciou da democracia na América, do Tocqueville, e depois também O Caminho da Servidão, eu devo ter lido, provavelmente já depois de ter 30 anos. E na altura também comecei, não sei se já foi nessa altura ou mais tarde, já passou tanto tempo, mas comecei a ler postos no Blasfémias, no Insurgente, no Portugal Contemporâneo, e em muitos blogs que o Rui sei que ou foi coautor, ou pelo menos eu habituei-me a lê-lo nesse tempo, a vê-lo também muitas vezes em tertúlias, umas velhas tertúlias ali no Rivali, que era assim umas coisas meio subversivas à data. E uma das coisas que anime, e se calhar começava por aqui, é, primeiro, o Rui já pensa isto há muitos anos, porque já o pensava quando eu me apercebi até, de certa forma, de uma forma mais premente do que eram as ideias liberais. E segundo, também o Rui já passou um bocadinho aqui por um tempo português, onde o liberalismo era quase uma excentricidade, ainda é um bocadinho hoje. Mas o que é que o fez assim começar no fundo a estudar e a pensar e a partilhar com os outros as ideias liberais? Ricardo, para já, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite que me fizeram, e é com o maior gosto que estou aqui. E já agora deixem-me também felicitar a constituição do vosso think tank, do Mais Liberdade. Acho que é uma ideia fantástica e por isso honra muito estar aqui nesta nossa conversa. Bom, indiretamente àquilo que me perguntou, e sendo isto obviamente um diálogo, não é propriamente uma entrevista, o que é que me fez começar a olhar para o liberalismo? Eu acho que nestas coisas há sempre um livro que nos marca. No seu caso foi a Democracia na América, do Tocqueville, depois provavelmente O Caminho para a Servidão, do Hayek. O meu foi um livro que um amigo meu dos tempos da universidade, andava eu no terceiro ano da universidade, um grande amigo meu, apareceu-me com uma edição francesa. Na altura nós não líamos os ingleses, não havia praticamente edições inglesas em Portugal, vinha tudo de França, embora eu não seja assim tão velho quanto isso. A influência de França, ali nos anos 80, ainda era muito grande em Portugal. Um livro editado pela PUF do Hayek, que é aquele célebre Direito, Liberdade e Legislação. Esse livro, para mim, mudou-me completamente a forma de pensar, sobretudo o primeiro volume, sobre a ideia de ordem espontânea, de ordem social espontânea. Isso para mim foi marcante. Depois tive a sorte, porque comecei a exercer funções de gestor universitário, de conhecer, por exemplo, o Orlando Vitorino. Ainda conheci o Orlando Vitorino, levei uma vez à Universidade Livre, vejam bem, aqui no Porto, para ele fazer uma conferência, precisamente na altura em que ele trouxe cá o Hayek a Lisboa, que eu, por acaso, acabei por não conhecer. Depois trouxe o Pedro Arroja, o José Manuel Moreira e naturalmente, eu acho que estas ideias devem ter passado a mesma coisa consigo. Quando nós olhamos para elas e começamos a entendê-las, dá-se uma espécie de clique no nosso espírito, em que de repente as coisas parecem muito mais claras, a interpretação das coisas parece muito mais claras do que aquilo que nós, durante a nossa vida, fomos vendo. Portanto, repare, foi aí que eu entrei no pensamento liberal, através do Hayek e através de um livro onde habitualmente as pessoas não costumam entrar, que é o tal LLM, o Direito, Liberdade e Legislação, quando habitualmente as pessoas ou entram pelo Mises, pela ação humana, ou pelo próprio Hayek, pela Constituição da Liberdade, ou pelo Caminho para a Servidão. Eu tive, acho eu, a vantagem e a sorte de entrar por aí. E depois, olha, andei sempre a ler, a tentar estudar as coisas, e daí até começar com estes blogs. Antes do Blasfémias, eu tinha um blog singular, que era o Cataláxia, e depois fizemos uma joint venture, eu mais uma série de pessoas tinham outros blogs, também eram liberais, e fizemos o Blasfémias, que durante anos foi um sucesso. E ainda é. Ainda se lê, já passou por muitas fases, muitos momentos, mas o tempo da blogosfera também já está muito atenuado, já não é o que era há uma década, há 6 anos ou 7, não é? É engraçado, foi assim.
que estava até a falar do Carlos Guimarães Pinto que é o fundador do Mais Liberdade. Eu sou com muito gosto, ele convidou-me para fazer parte enquanto membro fundador, portanto, mas não tenho muito mais, e participarei naquilo que puder para ajudar, porque acho que é muito importante. E o Carlos é uma pessoa junto com outras que, pelo menos naquilo que são os últimos anos em que eu assisto, que faz parte de uma, eu diria que é, pelo menos na minha perspectiva, uma segunda leva de liberais que, de certa forma, está a tentar, e acho que com algum sucesso, ainda limitado, mas em crescendo, tirar o liberalismo em Portugal só do pensamento, da reflexão, do debate, mas também para a ação, ou seja, para mobilizar pessoas, e jovens principalmente, e até através da literacia. E é uma das coisas também que eu gostava aqui de comentar consigo, que é assim, eu vejo muito a mim, eu sou economista, e passei um curso em que poucas vezes fui posto perante o pensamento liberal e sempre defendi isso para os meus filhos, que cada um de nós deve ser livre para escolher o que quiser. Portanto, se alguém quiser escolher ser socialista ou comunista ou outra coisa qualquer, tem todo o direito. Eu posso gostar ou não gostar. Agora, se eu não souber quais são as opções, seguramente que a minha possibilidade de escolher fica limitada. E em Portugal, eu falo por mim, durante muito tempo a minha possibilidade de escolher teve limitada. Portanto, eu tendo estado, inclusive em boas faculdades, não fui colocado perante a mesma palete de hipóteses que um jovem, na minha perspectiva, devia ser colocado. E hoje, eu espero que isso hoje seja um bocadinho diferente, acho que é um bocadinho diferente, não deve ser tão diferente como eu gostaria, mas isso também, até porque o Rui também é professor, assim, nós em Portugal estamos condenados ao socialismo, porque isto é um país que há 800 anos parece que só sabe viver de salvadores e Dom Sebastião e de alguém que toma conta de nós, e portanto, ou será que é possível, no fundo, como diz o Instituto, mais liberdade, sermos mais livres, temos mais opções, escolhermos e sofremos as consequências, para o bem e para o mal, das nossas opções. Ricardo, eu já lhe vou dar a minha opinião sobre essa questão que colocou, e que é a questão fundamental, saber se este país pode ou não ser um país mais livre. Eu já não digo um país liberal, até porque às vezes estas ideias de tornar as coisas muito ideológicas prejudicam os objetivos principais. E o objetivo principal é que seja um bocadinho mais livre, que aquilo que tem sido há muito tempo para cá. Mas deixa-me só dizer o seguinte, eu acho que a geração de Carlos Guimarães Pinto, que é notável e que tem feito coisas notáveis, teve uma vantagem que nós, na minha geração, não tivemos, que foi ninguém falar de liberalismo em Portugal. O liberalismo em Portugal era uma coisa do século XIX português, mas que era uma coisa conotada com a ideia da Revolução Francesa e daí não se passava. E, portanto, foi preciso desbravar isso. Eu acho que houve aqui uma série de pessoas que fizeram isso. O Pedro Arroja fez um trabalho notável, o José Manuel Moreira fez um notável trabalho, nós no Blasfémias acho que também começámos a fazer alguma coisa, depois foi insurgente e tal. E, portanto, eu acho que a geração do Carlos tem esta vantagem. Este primeiro trabalho de desbravar terreno, sobretudo nas universidades, não está concluído, longe disso, mas pelo menos o liberalismo já não é um animal estranhíssimo como era no meu tempo. Deixa-me só contar-lhe esta história. Eu, quando fiz o meu mestrado, fui ali na Universidade de Minho, tinha muitas cadeiras de economia, apesar de eu ser jurista, e numa cadeira em que o professor, por sinal, era um professor da Faculdade de Economia do Porto, cujo nome eu não menciono por respeito, porque o senhor já morreu, ele estava uma vez a escrever qualquer coisa no quadro, de costas para a Assembleia, e estava a falar sobre o assunto que estava a escrever, e eu a certa altura disse, mas isso foi o que disse o Hayek. Bom, no momento imediato, o homem, isto é rigorosamente verdade, deu um salto, assim, estava de costas para nós, deu um salto, ficou de frente, a ver quem é que tinha dito aquela coisa, e só lhe saiu isto, mas esse gajo era maluco, tipo Cisvermes, mas esse gajo era maluco, voltou-se para o quadro outra vez e continuou a escrever o que lá está. Bem, repare, porque é que Portugal é um país, eu não diria que é um país socialista, mas é um país fortemente estatista. Foi sempre, se olharmos para a origem de Portugal, há mesmo até quem diga que Portugal foi o primeiro Estado moderno do mundo. Portanto, a ideia do Estado que começa depois, na Baixa Idade Média, que começa a definir as funções de soberania, aquilo que os reis chamavam antigamente os regalia, os direitos de soberania. De facto, Portugal, logo ali a partir do Dom Afonso III, a partir de 1245-48, começa a ser um Estado moderno nesse sentido, e muito antes de todos os outros.
Bem, e nós, ao longo dos séculos, desenvolvemos sempre uma cultura de dependência do Estado, que eu acho que depois, a partir do século XIX, com o nosso liberalismo de 1820, foi refinado, ou foi refinada esta cultura. Portanto, se me perguntar, alguma vez tivemos um culto, um verdadeiro culto de liberdade em Portugal? Eu acho que não. É evidente que isto é uma simplificação. É evidente que eu sei que há historiadores, como o Alexandre Plano, que diziam que nós tínhamos uma tradição municipalista fantástica. Eu não acredito nessa versão do Alexandre Plano. Tenho grande admiração pelo Alexandre Plano, mas eu acho que ele criou uma ficção romântica de que nós fomos um povo de municípios livres e de gente livre durante muito tempo. Não fomos. Eu acho que nós fomos sempre um país muito pendurado no Estado. Fomos um país pendurado no Estado logo a seguir ali a meados do século XIII, fomos um país pendurado no Estado, mesmo na expansão marítima, fomos um país pendurado no Estado ali a partir do Marquês de Pombal de uma forma absurda, e na nossa Revolução Liberal. Aquilo que os nossos revolucionários fizeram em relação ao Estado português foi apropriarem-se dele e desenvolverem brutalmente aquilo que era ou que eram as funções de soberania do Estado português. Portanto, nós não temos essa tradição. Eu acho que nunca a tivemos, e eu acho que, em boa medida, isso explica ou ajuda a explicar o atraso português. Agora, é evidente que ninguém está definitivamente condenado à desgraça e, portanto, é possível que gerações futuras, ou mesmo até estas que ainda são vivas, possam dar a volta a isto, mas eu vou no sentido daquilo que o Ricardo dizia, pelo menos um país mais livre, menos estatizado do que aquilo que nós somos. Um país liberal, no sentido anglo-saxónico da expressão, se quisermos. Eu acho que para chegarmos a isso seria preciso ainda muito tempo. Oh, é engraçado, eu até penso que foi um dos primeiros reis, os meus conhecimentos históricos já não estão um bocadinho esquecidos, que fez as chamadas reconfirmações, não foi? Que foi chamar os nobres, tirar-lhes os títulos e dizer assim, agora meu amigo, para te dar outra vez o título, tu tens que beijar a mão, portanto que é um conceito fantástico de, ok, o Estado é que manda, tu és nobre, mas és nobre que eu te permito, não é? Eram as inquirições e as confirmações, de facto, era fazer o levantamento das terras senhoriais, que gozavam de grande autonomia face ao poder da coroa, e manter muito poucas, com esse chamava-se o privilégio da imunidade face ao poder da coroa, mas retirar a maior parte das terras que o tinham, retirar esse privilégio e pô-las na dependência. E depois o que é que os reis faziam? Faziam sempre um jogo, por um lado, que ainda hoje fazem, ainda hoje o poder político faz isso, põem as populações contra alguns níveis, punham as populações contra os proprietários dos senhorios, punham os senhorios contra as populações, portanto, geriam este equilíbrio desta forma e iam absorvendo o poder no sentido daquilo que pretendiam, de uns e de outros. A velha máxima portuguesa, não é? Dividir para reinar, que o Estado Central sempre fez. É engraçado, Rui, há bocado falava da questão do liberalismo, eu lembro perfeitamente, eu fui sempre participando em debates públicos, a partir do momento até que me tornei um bocadinho mais ativo na defesa destas ideias, e várias vezes fui acusado, que achava muito giro, até que era, normalmente, quando não tinham argumentos para me contrariar o que eu dizia, chamavam-me neoliberal, que era para terminar ali a conversa. E uma das perguntas que eu me habituei a fazer e que achava com alguma piada, dizia sempre, você explique-me lá o que é isso neoliberal, porque agora fiquei confuso, porque eu já ouvi falar liberais, mas isso neoliberal deve ser assim uma coisa muito má, porque da forma como está a dizer ele, deve ser mesmo importante, diga lá. E a maior parte das vezes, e não estou a brincar, isto para chegar a uma conclusão, é que as pessoas ficam engasgadas, que é uma coisa impressionante, como em Portugal não se discute, não se debate ideias, portanto não se contraria com outros argumentos, mas simplesmente, de certa forma, insulta-se, e alguém achou que a palavra neoliberal, portanto, era um insulto, e a conversa tende a terminar por ali, ou as pessoas querem que ela termine por ali sem qualquer debate. Ou seja, nós debatemos pouco em Portugal, pelo menos temos medo do debate, gostamos muito de fazer parte da ideia dominante e de estarmos todos bem uns com os outros, e esse deve ser, se calhar, deve ter a ver com a nossa cultura católica, não sei, porque muitas vezes consideramos que ideias diferentes são um ataque pessoal e não são, não são de forma alguma um ataque pessoal, são ideias diferentes. Mas, Ricardo, essa do neoliberal não é ingênua.
A ideia do neoliberalismo é um conceito que foi muito adotado pela esquerda socialista mais radical, que defende mais ou menos esta teoria. A teoria de que no século XVIII, no Iluminismo e no século XIX, no período das chamadas revoluções liberais europeias e americanas, o liberalismo era uma coisa fantástica. E depois estragou-se, ali no fim do século XIX e no século XX, com aquilo a que eles chamam o neoliberalismo, que seria um liberalismo meramente economicista, egoísta, financeiro, explorador dos trabalhadores e, portanto, que renegava, no fim de contas, as suas origens no liberalismo oitocentista. Isto, obviamente, é um mito, é um disparate, mas é uma ficção que a esquerda utiliza para nos insultar. Eu sempre que me chamam neo qualquer coisa, fico sempre aziado, fico sempre mal disposto, mas é intencional. Não é um conceito que tenha chovido ou que tenha aparecido por mero acaso. É intencional e tem esse objetivo. O liberalismo, eles, aliás, os socialistas, e em certa medida até, de certa forma, em relação ao algum liberalismo do século XVIII e XIX, com razão. Mas eles reclamam-se herdeiros do liberalismo oitocentista. E nós somos uma espécie, perdoa-se uma redundância, de uma espécie perdida, degenerativa do verdadeiro liberalismo, que só pensamos em dinheiro e em explorar os trabalhadores. Portanto, a ideia é mais ou menos essa. Rui, há uma coisa que a mim ainda aconteceu há pouco tempo, que assim eu não vou dizer que me impressiona, porque já não consigo ficar impressionado, acho que já são tantas as repetições em Portugal, que é ainda há pouco tempo, o Ministro da Educação, a forma como ele falou, como decretou o fecho das escolas, não? E, portanto, ninguém poderia ter aulas online, independentemente da capacidade para o poder fazer, e, portanto, não interessa se o interesse são os alunos, interessa se o Estado não consegue prover, o que não é verdade no Estado todo, porque muitas escolas e boas escolas públicas conseguiam fazê-lo, mas, portanto, se todos não conseguem fazer, então nivelamos toda a gente por baixo. Ninguém pode ser... E eu às vezes penso, principalmente até no que aconteceu nos países de leste, que saíram todos de regimes fortes comunistas e que em 20 anos nos ultrapassaram todos, países como a Estónia, que são altamente desenvolvidos hoje em dia. Eu às vezes penso assim, nós, será que pagamos o facto de nunca termos tido verdadeiramente aqui, havia aquela ideia que os americanos temiam depois do 25 de Abril, que caíssemos sobre um regime comunista. Eu às vezes penso, será que não teria valido a pena algum tempo, porque a verdade é que o facto de nós há 20 anos que não crescemos, quer dizer, não só que não crescemos economicamente, e eu pessoalmente acho que não crescemos em termos de ideais, em termos de princípios e em termos de liberdade, e isso preocupa-me muito, não muito por mim já, mas pelos meus filhos, não é? E pelo futuro do país. Não, Ricardo, eu acho que não era necessário irmos tão atrás. Sobretudo, termos tido um regime comunista, podíamos ter vacinado, mas o efeito das vacinas, como sabe, passa, na maior parte delas, ao fim de algum tempo, até esta da Covid, parece que não dura muito tempo. Portanto, eu preferia ter evitado o regime comunista, mas basta nós regredirmos até ali 2011, quando o Estado português esteve, de facto, em bancarrota, e o Pedro Passos Coelho, do meu ponto de vista, enfim, para servir o interesse nacional, sem dúvida nenhuma, mas precipitou-se um bocado, porque assumiu a gestão do Estado e conseguiu, junto à União Europeia, financiamentos para evitar a ruptura financeira do Estado. E a maior parte das pessoas ainda hoje está mesmo convencida que com o PEC 4 nós teríamos resolvido os problemas da tesouraria do Estado e nem sequer teria sido precisa a tal austeridade. A tal austeridade que o António Costa diz que nos libertou com o seu governo da geringonça. Portanto, reparem, a maior parte da população nunca sentiu a sério, nunca percebeu a sério os malefícios do socialismo. Eu já não vou para o comunismo, basta o socialismo. Se eles tivessem chegado ali em 2011, como os gregos, aliás, como aconteceu aos gregos, que foram durante umas semanas atrás das ideias daquele deslocado de Varoufakis, e se chegassem às caixas multibanco e o multibanco não tivesse dinheiro, e se o Estado deixasse de ter dinheiro para pagar pensões e reformas e aos seus funcionários públicos os seus salários, as pessoas tinham percebido a que é que o socialismo nos tinha conduzido. Isso não aconteceu. E a versão que nós temos hoje é que o Pedro Passos Coelho foi para além da Troika, que era, lá está, um neoliberal desapiedado, sem coração, que andou a perseguir velhinhos e pensionistas,
e funcionários públicos, quando efetivamente o Estado esteve a vias de deixar de pagar os seus compromissos. Por isso, eu acho que o grande problema é que existe, de facto, uma enorme falta de... Isto é um bocadinho como dizia o Ludwig von Mises. De facto, as ideias são fundamentais e têm que ser disseminadas nas sociedades para que as pessoas as percebam e para que as pessoas saibam distinguir uma coisa das outras. Nós, de facto, a grande dominância que nós temos em termos de cultura política e ideológica são, de facto, as ideias socialistas. E, portanto, as pessoas não percebem os malefícios do socialismo. E nunca tiveram, também porque vivemos na União Europeia e, em última instância, a União Europeia vai nos deitando a mão. Somos um pequeno país de 10 milhões de habitantes, não é difícil, mas, de facto, em Portugal as pessoas nunca perceberam como o socialismo as tem prejudicado, como nos tem prejudicado a todos nós. Rui, essa questão das ideias e o Instituto Mais Liberdade acho que é um bom exemplo de um pequeno exemplo, mas são dos pequenos exemplos que se vai fazendo o caminho e, portanto, visa também levar a literacia financeira e de certa forma, dar a conhecer aos jovens aquilo que são as consequências das nossas ações e formá-los e aquilo que eu senti ao longo de muitos anos, e ainda sinto, e o Rui deve sentir-se mais, é que as universidades, os mídias, ou seja, no fundo, os fazedores, os que informam em Portugal, são frutos eles próprios do socialismo e reproduzem-no. E as ideias liberais, e mesmo da direita liberal, não entram, ou pelo menos têm não só é residual nos centros de saber e disseminação de saber, como é cada vez mais atacada quase violentamente quando tenta meramente expressar aquilo que são as suas ideias. E uma coisa que eu falo por mim, eu nunca pensei depois de 2011, não pensei mesmo. E se calhar fui ingênuo, se calhar devia ter pensado, se calhar para a história portuguesa, que depois de nós estarmos em bancarrota, eu nunca pensei que em 2020 nós estávamos mais à esquerda ainda. Ou seja, a solução hoje é uma solução mais à esquerda. Quando nós ouvimos a Ministra da Saúde, o Ministro da Educação, eu pessoalmente fico aterrorizado. Ou seja, a ideologia perante a pandemia, não fomos capazes de perceber, por exemplo, que nós tínhamos que juntar, desde o início, o Serviço Nacional de Saúde Público, o sistema privado, militares, sociais, toda a gente. Ou seja, estamos a falar da vida das pessoas. E a ideologia foi mais forte do que, ou seja, em catástrofe, não fomos capazes. E isto é uma coisa que eu, sinceramente, não pensei que era possível, mas é possível, estamos a vivê-lo. Ricardo, é assustador, mas mais uma vez, isso explica-se porque na população não houve, efetivamente, na maior parte da população, a percepção da ruptura financeira do Estado português em 2011. E, de facto, a versão que vingou é que o Passos Coelho fez muito mal ao povo português, que perseguiu as pessoas de idade, perseguiu os reformados e os funcionários públicos, e que não era preciso ter feito isto. O Passos Coelho, uma vez, teve o azar de ter dito uma frase relativamente infeliz, não era infeliz, era compreensível, quando ele disse que, se fosse possível, teria que ir para além da Troika, nas medidas que tivesse que tomar, o que se compreende, e então, a partir daí, o Partido Comunista, o Partido Socialista, a esquerda, pegaram nessa frase e foram-na repetindo sempre como um mantra para tentarem demonstrar que aquilo que Pedro Passos Coelho fez não era necessário, e que só fez porque, de facto, a sua ideologia neoliberal o tinha impelido a fazer tanto mal à sua população. Portanto, as pessoas não se aperceberam disso. Agora, é evidente que depois, para além disso, em termos de ideias, as universidades em Portugal são pouco recomendáveis, ou pelo menos eram pouco recomendáveis, porque também são filhas, mas isto é um problema que passa de geração em geração. Se o Ricardo vir, repare, nós não fizemos a nossa revolução industrial a tempo, se é que alguma vez a fizemos. Portanto, essa parte que a maior parte dos países europeus fez no devido tempo, nós não fizemos e, portanto, mantivemos sempre uma economia muito fechada, uma economia muito rudimentar. Depois ali no século XIX, sobretudo a partir ali da década de 20, quando, digamos, supostamente o liberalismo triunfa em Portugal, o liberalismo político e constitucional triunfam em Portugal, nós não temos verdadeiros economistas liberais. Se eu lhe perguntar assim, que economistas liberais é que me identifica no século XIX português? Há um,
houve repara, a grande questão da economia do século XIX, pelo menos durante muitas décadas, era a questão do livre-cambismo. Saber se nós devíamos ter um país aberto ao que vinha de fora e tentar ter o que cá tínhamos e exportá-lo lá para fora também. Nós tivemos um economista defensor do livre-cambismo, que foi o Oliveira Marreca. Mas mesmo Oliveira Marreca, que começou como sendo um grande seguidor do Adam Smith e do livre-cambismo e das economias abertas, no fim da vida dele já era absolutamente socialista e desdisse tudo aquilo que tinha escrito anos antes. De resto não temos, repara, o Acúcio das Neves, que é outro grande economista português do século XIX, debochava da questão do livre-cambismo, dizia que havia assim umas almas esclarecidas, isto obviamente na brincadeira, que diziam que para nós nos fortalecermos economicamente temos que abrir as nossas fronteiras ao que vem de fora. Portanto, debochava com isto. E o Oliveira Martins, que é uma das grandes figuras do nosso socialismo utópico do século passado e que era um homem inteligente a vários níveis, tem um documento fantástico sobre a construção do caminho de ferro, isto ali na década de 60, em que ele diz o seguinte, que é preciso ter muito cuidado com o caminho de ferro, que da mesma forma serve para levar os nossos produtos para fora, também serve para trazer produtos de fora para dentro. É preciso ter cuidado com isto. Ricardo, depois entramos no século XX. No século XX o que é que temos? Temos ali a Primeira República, que não foi uma república, foram inúmeras repúblicas, em que num espaço de 16 anos temos 50 governos. A seguir temos a ditadura salazarista, ali com o interregno militar, e o salazarismo, do ponto de vista económico, é um regime social-democrata, é um regime estatista, eu escuso estar a explicar isto, nós sabemos isto, é um regime, aliás, eu volta e meia no velho Blasfémias, divertia-me, punha umas frases ali dos anos 30, o Salazar de Economia, perguntava quem era o autor da frase, a gente falava no Keynes ou noutras ilustres personagens da social-democracia e aquilo eram frases de Salazar. Portanto, nós nunca tivemos um pensamento liberal em Portugal. Começámos a tê-lo, talvez, se calhar, há 40 anos, absolutamente minoritário, com meia dúzia de pessoas. Enfim, eu acho que isto agora começa a alargar, acho que a vossa função como think tank, aliás, eu costumo dizer isto, nunca houve um think tank liberal em Portugal, a não ser este. Eu acho que a vossa função aí é fundamental, porque se não se explicar às pessoas que elas só perdem se seguirem as ideias socialistas, você nunca conseguirá mudar a mentalidade em Portugal. Rui, nós estamos quase a terminar, mas eu gostava de fazer esta pergunta. O que é que, quando olha para os jovens hoje, isso eu não tenho dúvida, isso eu assisto, não têm só muito mais informação, são muito mais conhecedores, informados, sabedores do que era a minha geração. Não tem a ver só com a tecnologia, tem o mundo todo nas mãos, são os melhores dos jovens, porque sempre em todas as gerações há os melhores e há os médios e os piores, mas os melhores são muito melhores. Eu tenho convivido com jovens desde o tempo em que eu era jovem, portanto, e acho que a qualificação deles não tem comparação com as gerações anteriores, também têm meios que as gerações anteriores não tinham, e o que eu vejo é, por um lado, vejo jovens também que são muito mais interessados em querem participar. Agora eu pergunto-lhe, e mais uma vez, não é que isto se transforme num país liberal, não tenho essa ilusão, mas será que é possível almejarmos um país mais livre? Será que os jovens vão ser capazes de provocar essa mudança que nós não fomos, que as nossas gerações não foram, pelo menos aqueles que o queriam fazer? Olha, se pensarmos nos jovens das juventudes partidárias, vai dar retro, como é evidente. Infelizmente, repara, Ricardo, nós temos um sistema partidário muito fechado, absolutamente oligopolista, e, portanto, enquanto o sistema político e a governação depender exclusivamente do sistema partidário que nós temos, é muito difícil dar a volta às coisas, porque, quer se queira, quer não, a volta às coisas dá-se a partir do poder político. Agora, obviamente nós temos uma juventude que tem o acesso a coisas fantásticas, a bens fantásticos, que nós na nossa juventude, nem sequer os leitores de ficção científica, como era o meu caso, imaginávamos alguma vez que se pudesse lá chegar. Olha, um deles é este meio que nós estamos aqui a utilizar, a internet, os computadores, portáteis, tudo isto.
Agora, volto a dizer, a grande transformação vai ser exatamente se houver quem, eu penso que vocês... Aliás, o trabalho começou, de alguma forma, na blogosfera, o trabalho de massificação das ideias liberais começou na blogosfera, avançou depois para a iniciativa liberal, que foi, de facto, importante, e desse ponto de vista, eu acho que tinham razão aqueles que entendiam que esse era um instrumento. Eu, durante muito tempo, achei que não. Achava que a ideia de um partido liberal com a ideia de liberalismo era um contrassenso dos termos, mas hoje vejo que estava enganado. É importante, e sobretudo um think tank que faça aquilo que eu penso que vocês poderão fazer, que é entusiasmar jovens, precisamente, para as ideias liberais e divulgá-las bem, publicar bibliografias, separar, por exemplo, o Mises em português de Portugal, só tem uma única coisa publicada. Curiosamente, ali nos anos 40, em Coimbra, onde ele tem dois opúsculos sobre o intervencionismo, sabe? Foi publicado um deles, traduzido por quem? Publicado no Boletim de Direito da Faculdade de Direito de Coimbra, traduzido por quem? Agora escapou-se-me o nome. Pelo homem que era professor de Finanças Públicas em Coimbra, que faz ali um prefácio a elogiar o trabalho do Mises, a dizer que era um trabalho notável, embora não concordasse inteiramente com aquilo, o professor Teixeira Ribeiro. Mas que reconhecia que era muito difícil refutar aquilo. 30 anos depois era ministro do Vasconcelos. É a única coisa do Mises que está traduzida. Portanto, esse trabalho é importante, traduzir clássicos, pôr as pessoas a ler, pôr as pessoas a discutir ideias e fazer com que as pessoas se convençam de facto que as ideias liberais são muito mais generosas, muito mais inteligentes e muito mais vantajosas do que as ideias socialistas e do que as ideias estatistas. Nós temos de ter cuidado, porque, como o Ricardo sabe tão bem ou melhor do que eu, o estatismo não está apenas no socialismo. A direita em Portugal é fortemente estatista. É preciso tirar o Estado de cima das pessoas. E é preciso convencer as pessoas que o Estado nem sempre as ajuda e que quase sempre as desajuda, se me permite a expressão. Sem dúvida. Rui, gostei imenso desta conversa. Fico muito contente desta ser a primeira que eu espero de muitas conversas. O Rui é também uma das pessoas que me fez aprender muito e pensar muito e refletir muitas vezes sobre aquilo que eu pensava, porque é assim que nós evoluímos, é comparando o que pensamos com aquilo que vamos ouvindo dos outros. Portanto, é para mim uma alegria muito grande, e eu não passo de um voluntário nesta nova iniciativa do Instituto Mais Liberdade. Espero que haja muitos mais voluntários que eu, que contribuam de formas diversas, porque acredito que é assim, com pequenos passos, que se consegue ir mudando e fazendo deste um país melhor para nós e principalmente para os nossos filhos. Rui, muito obrigado, um abraço e fique bem em saúde. Ricardo, muito obrigado, foi uma honra muito grande e um abraço para si e para todos os do vosso Instituto, e espero que tenham um trabalho profícuo e bem sucedido, e disponham sempre que quiserem, está bem? Obrigado, um abraço.